Marcelo sempre acreditou na sabedoria silenciosa dos calendários e na ideia quase religiosa de que os dias têm a capacidade mágica de dissolver as arestas mais cortantes da vida, como se o simples passar das horas funcionasse como um bálsamo automático para as feridas que a gente não tem coragem de tratar com as próprias mãos. E foi essa crença que o manteve imóvel durante tanto tempo, sentado na poltrona da sala de estar, que agora parecia grande demais para o tamanho da sua solidão, enquanto ele observava a poeira dançando nos raios de sol que entravam pela janela entreaberta, numa tarde de domingo que tinha tudo para ser comum, se não fosse pelo peso esmagador de uma compreensão que chegava com anos de atraso. Ele sempre foi um homem de temperamento contido, daqueles que evitam o confronto direto, não por covardia, mas por uma convicção estratégica de que o calor do momento é o pior conselheiro possível e que as palavras ditas com raiva deixam marcas que nem o arrependimento consegue apagar, o que, em tese, é uma virtude louvável, uma demonstração de maturidade que muitos admiravam nele, mas que no fundo escondia uma passividade perigosa, uma incapacidade crônica de enfrentar o desconforto imediato para salvar o futuro. A memória da última conversa que tiveram ainda estava gravada em sua mente, não com a nitidez de um filme recente, mas com a textura gasta de uma fotografia que foi manuseada vezes demais, uma discussão que na época pareceu trivial, sobre escolhas de vida, sobre caminhos que se bifurcavam e sobre lealdades que pareciam estar sendo testadas por decisões que Marcelo julgava imaturas e precipitadas. Ele se lembrava perfeitamente de ter cruzado os braços, de ter respirado fundo e de ter dito com aquela voz calma que ele usava como escudo, que era melhor eles darem um tempo, que era preciso deixar a poeira baixar, para que pudessem conversar como adultos civilizados. E aquela frase dita com a melhor das intenções foi a sentença que selou o destino de uma amizade que durava mais de 3 décadas, porque Marcelo acreditava piamente que o tempo seria seu aliado, que o afastamento temporário serviria para que o outro sentisse sua falta, para que a reflexão trouxesse o reconhecimento do erro e para que o retorno fosse marcado por um pedido de desculpas que validaria sua posição de superioridade moral. Os dias se transformaram em semanas e as semanas se alongaram em meses, num processo lento e silencioso que Marcelo encarava com uma paciência quase monástica, convencido de que estava apenas respeitando o processo natural das coisas, sem perceber que o silêncio não estava curando nada, mas sim calcificando a distância, transformando um pequeno abismo transponível numa falha geológica intransponível, onde as vozes já não podiam mais ser ouvidas de um lado para o outro. Durante esse intervalo ele viveu sua vida, com a normalidade de quem espera uma visita agendada, verificando o telefone ocasionalmente, sentindo um leve aperto no peito nas datas comemorativas, mas logo afastando o desconforto com a justificativa racional de que ainda não era o momento certo, de que forçar a barra seria um sinal de fraqueza e de que quando o reencontro acontecesse seria muito mais significativo justamente por causa daquela pausa. Ele via as fotos nas redes sociais, fragmentos de uma vida que continuava sem a sua presença, sorrisos em festas onde ele não foi convidado, conquistas que ele não pode parabenizar, e em vez de sentir a urgência da perda, ele sentia uma espécie de orgulho ferido, uma teimosia que lhe dizia para aguardar mais um pouco, porque ceder agora seria admitir que o tempo não estava a seu favor. Marcelo subestimou a autonomia da vida alheia. Esqueceu-se de que, enquanto ele esperava o cenário ideal, as engrenagens do mundo continuavam girando e as pessoas continuavam mudando, sendo moldadas por novas experiências, por novas dores e por novas companhias que preenchiam os espaços vazios que ele acreditava serem cativos seus por direito adquirido. A ilusão de que temos todo o tempo do mundo é talvez a armadilha mais cruel que a nossa mente cria para nos proteger da ansiedade da finitude. E Marcelo caiu nela com a inocência de uma criança que acredita que o brinquedo quebrado vai estar consertado na manhã seguinte, apenas porque desejou muito que isso acontecesse. Ele não percebeu que o tempo é um agente neutro. Ele não tem compromisso com a cura nem com a restauração. Ele apenas flui indiferente às nossas pendências e aos nossos orgulhos. E o que ele faz com as feridas abertas não é necessariamente fechá-las,
mas muitas vezes apenas cobri-las com uma camada grossa de esquecimento ou de indiferença, até que a gente nem se lembre mais de onde veio a dor original, mas também não consiga mais recuperar a sensibilidade daquela área. Foi numa terça-feira cinzenta que a primeira rachadura nessa armadura de paciência apareceu não por um grande evento, mas por um detalhe banal, quando ele encontrou dentro de um livro antigo um bilhete escrito à mão com uma letra que ele reconheceria em qualquer lugar, um bilhete que falava sobre planos para um futuro que agora já era passado, um futuro que nunca chegou a acontecer porque ele estava ocupado demais, esperando o momento perfeito para vivê-lo. Aquele papel amarelado em suas mãos pesou toneladas porque trazia a data de 10 anos atrás e forçou Marcelo a fazer a conta que ele vinha evitando há tanto tempo, a contabilidade assustadora dos dias desperdiçados, do silêncio acumulado e das oportunidades que foram deixadas na mesa como cartas de um jogo que nunca foi concluído. Ele se sentou naquela poltrona sentindo o frio da sala contrastar com o calor que subia pelo seu pescoço, uma mistura de vergonha e pânico, porque pela primeira vez a certeza de que o tempo cura tudo soou falsa aos seus ouvidos, soou como uma mentira conveniente que ele contou para si mesmo para não ter que pegar o telefone e dizer as palavras difíceis, para não ter que admitir que sentia saudade e que a razão de quem estava certo ou errado importava muito menos do que a presença de quem ele amava. A casa estava silenciosa demais e o relógio na parede tiquetaqueava com uma regularidade irritante cada segundo, parecendo um martelo batendo num prego selando uma caixa que talvez ele não conseguisse mais abrir, e a angústia começou a subir pela garganta, não como um grito, mas como um nó apertado feito de todas as frases que ele ensaiou durante anos e nunca pronunciou porque estava guardando para a hora certa, sem saber que a hora certa é um conceito inventado pelos que têm medo de viver o agora. Ele olhou para o telefone sobre a mesa de centro, aquele objeto preto e inerte que guardava a possibilidade de conexão e que durante tanto tempo foi tratado como um inimigo, como um instrumento de rendição, e sentiu um medo paralisante. Não o medo da rejeição que o impediu antes, mas um medo novo e muito mais terrível, o medo de que do outro lado da linha não houvesse mais ninguém esperando, o medo de que o tempo não tivesse curado a ferida, mas sim matado o paciente. Marcelo levantou-se caminhando pela sala com a inquietação de um animal enjaulado, tentando encontrar argumentos lógicos para acalmar seu coração acelerado, tentando dizer a si mesmo que 10 anos não são nada, que amizades verdadeiras resistem a tudo que bastaria um alô para que as barreiras caíssem. Mas a lógica não funcionava mais, porque a intuição gritava algo diferente, algo sobre irreversibilidade, sobre ciclos que se fecham sem aviso prévio e sobre a arrogância de achar que somos donos do amanhã. Ele pensou em todas as decisões que pareciam inofensivas na época, em cada vez que ele pensou, mês que vem eu ligo, no Natal eu mando uma mensagem, no aniversário dele eu apareço, e como cada uma dessas decisões foi um tijolo na construção de um muro que agora parecia alto demais para ser escalado, e a percepção de que ele trocou anos de convivência por uma disputa de ego silenciosa fez seu estômago revirar. A luz da tarde começava a cair, mudando os tons da sala de dourado para um azul melancólico, e Marcelo sentiu que precisava agir, que precisava quebrar aquele ciclo vicioso naquele exato momento antes que a noite chegasse e trouxesse consigo mais uma dose de adiamento, mas suas mãos tremiam e sua respiração estava curta, como se o ar da sala tivesse ficado rarefeito. Ele não sabia ainda o que o aguardava do outro lado daquela decisão. Não sabia que a vida não costuma dar segundas chances da maneira como imaginamos nos filmes e que o roteiro que ele escreveu na sua cabeça, onde o reencontro seria emocionante e redentor, talvez já tivesse sido descartado pela realidade há muito tempo, sem que ele fosse notificado. Marcelo segurou o telefone com a mão suada, sentindo o aparelho escorregar ligeiramente entre os dedos trêmulos, enquanto discava os números que ele sabia de cor, uma sequência que seus dedos já haviam digitado milhares de vezes no passado, sem pensar, mas que agora parecia uma senha para um cofre trancado há décadas,
e cada dígito pressionado ecoava no silêncio da sala como um passo em direção a um abismo desconhecido. Ele levou o aparelho ao ouvido e fechou os olhos esperando ouvir o toque familiar, esperando ouvir a voz do outro lado dizendo um alô, sonolento ou irritado, qualquer coisa que confirmasse que o mundo ainda era o mesmo lugar que ele havia deixado em suspenso 10 anos atrás. Mas o que veio foi o som frio e impessoal de uma gravação informando que aquele número não existia. Mais uma mensagem mecânica que atingiu Marcelo como um soco no estômago, porque era a primeira prova concreta de que o tempo não havia apenas passado, ele havia apagado trilhas, ele havia queimado as pontes, que Marcelo ingenuamente acreditava estarem apenas interditadas temporariamente para manutenção. Aquele som de linha muda foi o ruído da realidade se impondo sobre a fantasia, e Marcelo ficou ali parado, com o telefone ainda no ouvido, ouvindo o silêncio digital que gritava que a vida do seu amigo não tinha ficado parada, esperando ele decidir que a birra tinha acabado, e que as pessoas trocam de número, trocam de casa, trocam de vida e trocam de amigos, enquanto nós estamos ocupados demais, protegendo nosso orgulho ferido. Uma onda de desespero genuíno tomou conta dele, uma urgência que ele não sentia há anos, e que o fez largar o telefone no sofá e correr para o quarto para trocar de roupa, porque a tecnologia tinha falhado. E agora só restava a tentativa física, a peregrinação analógica até a casa, onde tantas memórias foram construídas, aquele sobrado antigo, no bairro vizinho, que sempre foi o refúgio das tardes de domingo e o quartel-general das confidências juvenis. Ele pegou as chaves do carro com uma brutalidade desnecessária, saindo de casa como quem foge de um incêndio, e dirigiu pelas ruas da cidade com uma atenção febril, notando como a paisagem urbana tinha mudado, como prédios novos tinham surgido, onde antes havia terrenos baldios, como as árvores tinham crescido ou desaparecido, e como cada esquina trazia uma lembrança que agora doía como uma farpa inflamada sob a pele. O trânsito parecia conspirar contra ele. Cada sinal vermelho era uma tortura, cada carro lento à sua frente parecia um obstáculo colocado pelo destino para testar sua determinação. Mas Marcelo avançava com a teimosia de quem sabe que está correndo contra algo muito maior que o relógio, contra a própria irreversibilidade das coisas, e enquanto dirigia, ele ensaiava mentalmente o que diria as primeiras palavras que quebrariam o gelo, imaginando cenários onde o amigo abriria a porta e sorriria balançando a cabeça como quem diz: "Você demorou, hein?" E tudo voltaria a ser como antes num passe de mágica emocional que só existe na cabeça de quem não quer aceitar as consequências de seus atos. Quando finalmente virou na rua familiar, sentiu o coração bater na garganta, uma taquicardia misturada com nostalgia, porque a rua ainda tinha o mesmo cheiro de asfalto quente e jasmins. Mas algo estava diferente, algo na atmosfera parecia deslocado, e quando ele estacionou em frente ao número 342, o choque foi visual e imediato, porque a casa não era mais a mesma. O muro baixo de tijolos aparentes, que eles costumavam pular, tinha sido substituído por uma grade alta e fria, pintada de preto. As janelas de madeira que rangiam ao vento agora eram de blindex moderno e impessoal, e o jardim caótico onde eles planejaram o futuro tinha dado lugar a uma garagem cimentada e estéril. Marcelo desligou o carro e ficou observando aquela fachada estranha, sentindo-se um intruso na própria memória, tentando encontrar algum vestígio do passado naquelas linhas arquitetônicas renovadas. Mas a reforma tinha sido completa, eficiente e impiedosa, apagando as marcas do tempo e junto com elas as marcas da presença de quem viveu ali. Ele desceu do carro com as pernas pesadas e caminhou até o interfone, um dispositivo prateado que não existia na sua época, e hesitou antes de apertar o botão, sentindo que aquele gesto poderia ser o ponto final de sua busca ou o começo de uma humilhação necessária, e quando a voz feminina atendeu perguntando "pois não?", ele travou por um segundo, porque não reconheceu a voz. Não era a mãe do amigo, não era uma irmã, era uma voz estranha, polida e desinteressada de quem não espera visitas do passado. Marcelo pigarreou e perguntou pelo nome do amigo. Perguntou se ele ainda morava ali, se a família ainda era proprietária, e a resposta veio rápida e cortante,
como uma lâmina cirúrgica, informando que a casa tinha sido vendida há 5 anos, que os antigos donos tinham se mudado para o interior ou para o litoral. A mulher não sabia dizer ao certo e que não havia nenhum contato deixado para trás, apenas correspondências antigas que eles jogavam fora. Aquele jogavam fora ecoou na mente de Marcelo como a definição perfeita do que ele tinha feito, com a amizade jogado fora por negligência, por achar que estaria sempre ali disponível na caixa de correio da vida, e ele agradeceu mecanicamente voltando para o carro, com a sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos seus pés, porque agora ele não tinha um número, não tinha um endereço, e não tinha mais a ilusão de que bastava aparecer para resolver tudo. Ele ficou sentado no banco do motorista, olhando para o volante, sem saber para onde ir, porque voltar para casa significava aceitar a derrota, mas continuar procurando parecia uma tarefa impossível numa cidade de milhões de habitantes, onde as pessoas se dissolvem na multidão sem deixar rastros, e foi nesse momento de paralisia que ele se lembrou de um nome, um único nome que poderia servir de elo perdido, um primo distante do amigo com quem eles jogavam futebol, às vezes alguém que talvez ainda estivesse na mesma órbita gravitacional da família. Marcelo pegou o celular novamente e começou uma busca frenética nas redes sociais, digitando o nome desse primo, filtrando por cidade, analisando fotos de perfil com a obsessão de um detetive, até encontrar um rosto que parecia familiar, embora mais velho, mais cansado e com menos cabelo, e sem pensar 2 vezes, enviou uma mensagem privada, um texto curto e direto, explicando quem era e pedindo notícias, pedindo pelo amor de Deus uma pista que o levasse até o amigo. A espera pela resposta foi agonizante. Durou apenas 20 minutos, mas pareceu uma eternidade geológica, durante a qual Marcelo viu o sol se pôr, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia zombar da sua angústia, e quando o celular vibrou no painel do carro, ele o agarrou como se fosse uma boia em alto mar, lendo a resposta que dizia apenas: Marcelo, quanto tempo, cara? Olha, eu não sei se é uma boa ideia, mas ele está morando no centro, agora te passo o endereço, mas já aviso que as coisas mudaram muito. Aquele aviso final, as coisas mudaram muito, fez um frio percorrer a espinha de Marcelo, porque carregava um subtexto de gravidade de algo que não podia ser dito por mensagem de texto, algo que ele precisaria ver com os próprios olhos para compreender. E apesar do medo que agora era quase físico, ele digitou o endereço no GPS, ligou o carro e partiu em direção ao centro da cidade, sentindo que estava indo para um encontro com um fantasma. Não, o fantasma de alguém que morreu, mas o fantasma de quem ele mesmo foi, e de quem ele obrigou o outro a se tornar pela ausência. A cidade à noite parecia mais hostil. As luzes dos neons refletindo no asfalto úmido criavam um cenário de filme noir, onde o protagonista sabe que está caminhando para um final infeliz, mas não consegue parar de andar, e Marcelo dirigia com as mãos crispadas no volante, desviando de pedestres e ônibus, sentindo que cada quilômetro percorrido o aproximava de uma verdade que ele talvez não tivesse estrutura para suportar, mas que era a única coisa que lhe restava buscar. Ele chegou ao endereço indicado, um prédio antigo, de arquitetura pesada, com uma portaria escura e um porteiro que mal levantou os olhos da televisãozinha portátil quando ele pediu para anunciar sua subida, e enquanto o elevador subia com rangidos metálicos, contando os andares de forma lenta e dolorosa, Marcelo olhou para o próprio reflexo no espelho manchado e viu um homem envelhecido pelo arrependimento. Um homem que trocou 10 anos de vida compartilhada por 10 anos de um silêncio orgulhoso e inútil, e se perguntou se o homem que abriria a porta do apartamento 702 reconheceria aquele reflexo ou se veria apenas um estranho que chegou tarde demais para a festa. O elevador parou com um solavanco seco e a porta se abriu revelando um corredor mal iluminado, com carpete gasto e um cheiro indefinido de mofo e comida antiga. Marcelo sentiu o peso daquela atmosfera sobre os ombros, como se o próprio prédio estivesse tentando mantê-lo preso no subsolo da sua hesitação. Mas ele avançou para o apartamento 702, o número riscado discretamente na pintura descascada da parede, e caminhou lentamente pelo corredor curto até parar diante da porta que não tinha campainha. Apenas um olho mágico escuro e um batente de madeira maciça
que separava seu presente desesperado do passado, que ele esperava reencontrar. Ele hesitou mais uma vez, respirando fundo, contando mentalmente até 5, e então bateu na madeira 3 batidas firmes e espaçadas, as mesmas batidas que ele costumava usar quando ia buscar o amigo para as madrugadas de estudo na faculdade ou para os jogos de futebol amadores no fim de semana. E o silêncio que se seguiu foi a tortura mais refinada, porque não era o silêncio de quem não está em casa, era o silêncio de quem está ouvindo atentamente do outro lado, tentando reconhecer a voz de quem bate, sem ter certeza se deve atender. Marcelo estava pronto para bater novamente, para gritar o nome se fosse preciso, mas antes que ele pudesse levantar o punho, a porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de um homem que ele conhecia profundamente, mas que agora parecia feito de sombras e contornos pouco definidos. O amigo estava lá sim, mas diferente, mais magro, com uma barba por fazer que lhe dava um ar de cansaço permanente, e os olhos que Marcelo lembrava serem cheios de fogo e de planos, agora pareciam turvos e distantes quase, vazios de reconhecimento imediato. O amigo demorou um instante para focar em Marcelo, um instante que pareceu uma vida inteira, e quando finalmente o reconheceu, não houve um sorriso, não houve um abraço de reencontro. Houve apenas um arqueamento lento da sobrancelha, um sinal de interrogação mudo gravado no rosto cansado. Marcelo, ele disse, a voz mais grave do que Marcelo se lembrava, soando como se tivesse sido pouco usada nos últimos anos, e havia uma contenção na sua postura, um distanciamento físico que era quase palpável. Ele não o convidou para entrar, ele apenas permaneceu ali parado na soleira da porta, bloqueando o acesso total ao seu novo mundo. Marcelo sentiu a rejeição fria, mas lutou contra a vontade de recuar. Ele tinha que forçar a barra, tinha que quebrar aquela barreira imposta pelo tempo e pela indiferença. E então ele disse a primeira coisa que lhe veio à mente, ignorando a formalidade e a cautela que o guiavam há anos. Eu sei que demorei muito. Sei que não tenho o direito de aparecer assim, mas eu precisava te ver. Eu precisava saber se você está bem de verdade. E eu precisava te pedir desculpas por ter achado que o tempo resolveria o que eu não tive coragem de enfrentar. Aquelas palavras saíram como um desabafo reprimido, esvaziando Marcelo de toda a energia que ele usou para chegar até ali. E ele observou a reação do amigo, buscando qualquer sinal de que a ponte não estava completamente queimada. Mas o amigo apenas suspirou, um suspiro longo e cansado, que parecia carregar o peso de todos os anos de silêncio. E então ele fez um gesto mínimo com a mão, indicando um espaço mínimo ao lado dele na porta. Entra, Marcelo, ele disse, mas o tom não era de convite, era de resignação. Era de quem aceita um convite de última hora para assistir a um funeral de algo que já estava morto há muito tempo. Marcelo passou pela porta, sentindo o cheiro do apartamento, que era diferente do cheiro da casa antiga. Um cheiro de poeira controlada, de móveis novos e de solidão organizada. E percebeu que não havia fotos do passado visíveis na sala. Não havia sinais de comemorações recentes, apenas uma organização espartana e funcional que gritava que a vida ali era diferente, focada no essencial e no presente, sem espaço para revisitar glórias ou lamentar perdas. Eles ficaram em pé no meio da sala pequena e silenciosa, sem saber como preencher o vácuo criado por uma década de ausência, e Marcelo tentou retomar o fio da meada, tentando falar sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre coisas neutras. Mas o amigo apenas assentia ou balançava a cabeça com respostas monossilábicas que não abriam espaço para continuação. E Marcelo percebeu a verdade nua e crua que o amigo tentava lhe comunicar sem palavras, que o tempo não tinha curado a ferida dele e do amigo, mas sim criado uma nova realidade, onde as velhas conexões não se encaixavam mais. Aquele homem à sua frente não era o garoto com quem ele compartilhava sonhos e frustrações. Ele era um estranho que havia passado por transformações profundas, vivenciado perdas e descobertas que Marcelo não tinha o direito de questionar ou de tentar desfazer com um pedido de desculpas apressado. E naquele momento a compreensão atingiu Marcelo com a força de uma onda avassaladora, a percepção de que ele não podia mais mudar nada, porque a pessoa que ele queria reencontrar havia mudado, ou pior, a pessoa que ele queria reencontrar não existia mais na mesma forma.
E tudo o que ele podia fazer agora era testemunhar o resultado de sua inação. Ele olhou para o amigo que estava parado a uma distância segura, quase militar, e percebeu que a maior tragédia não era a briga que os separou, mas a crença estúpida de que a separação não teria consequências permanentes, que o laço era indestrutível e que a vida se curvaria ao seu desejo de adiar a reconciliação. Marcelo finalmente entendeu que o tempo não cura tudo, ele apenas substitui o presente pelo futuro, e se você não cuida do presente, ele se transforma em um passado do qual você não consegue mais resgatar nada, exceto o arrependimento pelo que não foi dito e pelo que não foi vivido. Ele sentiu uma dor aguda no peito, não de raiva, mas de profunda tristeza, pela perda definitiva não apenas da amizade, mas da versão dele mesmo que existia naquela amizade, e ele soube que precisava ir embora antes que a cena se tornasse insuportável para ambos, antes que ele forçasse o amigo a admitir em voz alta o que os olhos já diziam claramente. Marcelo engoliu em seco a tentativa de conversa que estava morrendo em sua garganta. Ele viu o cansaço real nos ombros largos do amigo, a maneira como ele evitava contato visual e a rigidez de seu corpo, que era um convite silencioso e desesperado para a retirada. E percebeu que insistir seria apenas profanar o pouco de paz que aquele homem finalmente havia construído longe do drama e das expectativas não resolvidas do passado. Ele deu um passo para trás, afastando-se da soleira da porta, como se estivesse se desculpando pelo seu próprio corpo por ter trazido o peso de 10 anos para aquele espaço que agora pertencia a outra realidade, e disse a única coisa honesta que conseguiu reunir em meio ao turbilhão de emoções que o inundavam. Eu entendi, eu sinto muito de verdade. Eu não vim para perturbar seu presente. Eu só precisava ver você, para ter certeza de que você estava bem de alguma forma, e agora eu sei que está. E isso é o que importa. A frase saiu surpreendentemente clara, desprovida daquela retórica defensiva que o havia acompanhado durante toda a década anterior. E quando ele terminou de falar, houve um breve relaxamento na postura do amigo, um minúsculo aceno de cabeça que podia ser interpretado como gratidão ou como um simples reconhecimento da conclusão de um ciclo. O amigo finalmente quebrou o silêncio com uma frase curta e definitiva, que selou o destino daquela visita. Sempre soube que você apareceria um dia, Marcelo, mas a vida segue para todo mundo e eu estou bem obrigado por perguntar de verdade, mas não precisa mais se preocupar comigo e nem com o passado. Aquele nem com o passado foi o golpe final, a confirmação de que a porta não estava apenas fechada, estava lacrada, e Marcelo sentiu um alívio estranho, misturado à dor da perda total. Era o alívio de quem finalmente para de lutar contra uma maré que é forte demais para ser vencida. Ele deu um passo para trás novamente, acenando com a cabeça em um gesto de aceitação absoluta. Certo, vou te deixar em paz então. Cuida-se. Ele não esperou por uma resposta formal, apenas virou as costas e caminhou de volta para o elevador, sentindo cada passo como se estivesse se afastando de um navio que afundou lentamente, e ele só conseguiu se manter firme por ter aceitado que não havia mais nada para salvar ou consertar ali. Ao entrar no elevador, ele apertou o botão do térreo e observou o número 7 sumir, e pensou em como a humanidade é teimosa em acreditar em contos de fadas emocionais, em milagres de última hora, e como a verdade mais dura é que algumas decisões criam feridas tão profundas que o tempo não as fecha. Ele apenas as transforma em cicatrizes que nunca desaparecem, mas que com o tempo param de doer constantemente e se tornam meros lembretes de uma época em que tínhamos o poder de agir e escolhemos o silêncio. Quando as portas do elevador se abriram novamente no térreo, ele caminhou para fora do prédio, sentindo o ar frio da noite, como um bálsamo na sua pele febril, e ao entrar no carro, ele não ligou o motor imediatamente. Ele ficou apenas ali sentado, observando as luzes da cidade, que antes pareciam indiferentes e agora pareciam cúmplices de sua própria inação. Ele não chorou, não houve catarse dramática, apenas um vazio imenso, mas estranhamente pacífico, o vazio que sobra quando a última ilusão se desfaz. Ele percebeu que o momento em que ele entendeu que não podia mais mudar nada foi quando ele finalmente parou de tentar mudar o outro
e aceitou que a única coisa que ele poderia mudar era a si mesmo a partir daquele instante, e que a cura não viria do reencontro, mas da aceitação dessa perda definitiva e irreversível. A estrada de volta para casa foi percorrida em silêncio. Um silêncio diferente do silêncio imposto pela briga, era um silêncio de quem internalizou uma lição dolorosa e que agora precisava aprender a viver com as consequências da sua própria passividade. Ele pensou no vídeo que viria a seguir, o da pessoa que percebeu que ninguém voltaria para consertar o que foi quebrado, e sentiu uma pontada de solidariedade melancólica, porque agora ele entendia perfeitamente aquele sentimento, a dor de ser o último a sair da sala, enquanto todos os outros já tinham seguido seus caminhos. Marcelo finalmente ligou o carro e dirigiu para casa levando consigo não a solução, mas a consciência pesada de que a maior covardia não é fugir da briga, mas fugir da responsabilidade de terminar o que se começou, e que para alguns laços, a única verdade é que o tempo não apenas passa, ele destrói lentamente tudo aquilo que deixamos sem o nosso cuidado. Ele sabia que a partir daquele momento, a sua vida seria diferente, não porque ele teria o amigo de volta, mas porque ele não teria mais a ilusão de que poderia adiar o que realmente importava para um amanhã que nunca é garantido.